momento para dar um ser humano, né? Vamos orar pela serva de Deus. Eu tenho certeza que ela tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus ainda vai continuar falando contigo, embora Deus tenha falado bastante aos nossos corações aqui. Mas eu tenho certeza que enquanto nós estivermos na presença de Deus, Deus estará falando aos nossos corações, amém? Eu queria pedir aos irmãos que evitassem de conversar, de levantar, quem for pai, mãe também, tentar cuidar da criança aí para nós não perder o que Deus tem para as nossas vidas, amém? Estende as mãos para cá, por favor. Eu quero convidar, deixa eu ver, pode ser a irmã Sandra que vai estar orando pela pregadora. Receba a serva de Deus com as palmas de vitória. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. O Senhor já fez, meu Pai, a melhor parte que vai ser agora, meu Pai, que vai ser a palavra que vai ser lançada na nave da igreja, Pai. Que todos, meu Pai, venham ouvir, Senhor, e praticar, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Que usa a Tua serva, Senhor, usa ela grandemente para falar, meu Pai, conosco. Usa ela, meu Pai, para trazer aquilo que o nosso coração deseja ouvir, mas aquilo que o Senhor quiser falar, Senhor, que não seja ela, mas que seja o Espírito Santo guiando a ela, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez. E é sempre uma honra ministrar em casa, né, irmãos? Agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, aos meus pastores por me confiar mais uma vez o altar do Senhor, a tribuna da casa de Deus para fazer menção da sua palavra, e também a Jaconesa Elivânia por ter nos feito o convite, amém? João capítulo 21, versículo 3. O presbítero David pode dar lugar aí para o Senhor, viu, pai? Você faz um fundo como se hoje fosse um arrebatamento. Isso, tem tudo de você, como se fosse a última vez que você estivesse tocando teclado. Mais ou menos assim. Antes do arrebatamento, irmão, estou profetizando. Olha, é atravessado, irmão. É que se Jesus voltar hoje, nós vamos subir? Não, toca como se fosse o dia do arrebatamento. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Podem tomar o vosso assento. Aleluia, Deus! Aleluia. O Senhor, Ele me deu um tema para nós estarmos pregando, subordinado a Ele, que é o recomeço. Quantos estão prontos para viver o recomeço de Deus para esse ano de 2023? Quantos querem viver o recomeço de Deus em 2023? Amém. Temos uma igreja em concordância, uma igreja que vai aguentar até o final da mensagem, amém? Glória a Deus. Estratégia, né, pastor? Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, um episódio que foi narrado pelo evangelista João, que era um dos discípulos de Jesus. O capítulo 21 de João vai narrar a terceira aparição de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição. O primeiro capítulo vai dizer que depois destas coisas mostrou-se Jesus novamente aos discípulos. E aconteceu assim: estavam os discípulos lá em Tiberíades. Tiberíades é o lago de Genezaré.
duas vezes, inclusive, especialmente a Simão. Jesus também havia aparecido exclusivamente a Simão, Pedro, que será um dos personagens que nós daremos ênfase nessa mensagem nessa noite. Pedro, memorize esse nome, Pedro. A palavra do Senhor vai dizer então que estes homens agora eles estão no Tiberíades, lago de Genezaré, ou mar da Galileia. E no versículo que nós lemos, o versículo 3, vai nos contar que Simão Pedro, ele olha para os seus companheiros, olha para os discípulos que ali estão e diz: eu vou pescar. Ele não faz um convite, ele afirma algo: eu vou pescar. E a palavra do Senhor vai dizer que, consequentemente, após Pedro afirmar que iria pescar, os discípulos que estão com ele se manifestam e dizem: nós também vamos contigo. E continua o versículo, e antes que termine o versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer que imediatamente eles entram no barco, porém eles não pescam nada. Quando nós olhamos para este versículo 3 do capítulo 21 de João, automaticamente, quem tem Bíblia aqui vai entender. O Espírito Santo de Deus nos leva a Lucas capítulo 5, que é a mensagem que o nosso irmão esteve lendo no início do culto, dando uma saudação. Lucas capítulo 5 vai narrar o momento em que Jesus chama os discípulos para uma grande obra. O que eu acho interessante é que Jesus, como foi falado pelo nosso irmão, no capítulo 5 de Lucas, ele chega à beira do lago de Genezaré, à beira do mar da Galileia, e ele encontra alguns homens. Dentre esses homens está Simão, que era irmão de André, sócio de pescaria de Tiago, João e do seu pai também, pai de João e de Tiago. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele chega à beira do mar da Galileia, uma multidão estava ali para ouvir Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer que essa multidão apertava Jesus. Essa multidão dificultava o ensinamento de Jesus. Ele não conseguia se portar no meio da multidão porque era grande a multidão. Talvez estavam tirando a concentração. Talvez eles não estavam conseguindo ouvir Jesus direito. E Jesus, diante dessa situação, a palavra do Senhor vai dizer que tinham dois barcos, mas Jesus ele escolhe o barco de Simão. A palavra do Senhor vai dizer que tinham dois barcos no mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, mas Jesus escolhe o barco de Simão. Quando nós olhamos para essa palavra, nós imaginamos que foi o primeiro encontro de Jesus com Simão, mas não foi. Porque João capítulo 1, versículo 42, vai dizer que certa vez, quando André, que era irmão de Pedro, ele deixa de seguir João Batista, por ordem do próprio João Batista, para seguir a Jesus, e ele conhece a Jesus, logo ele vai buscar quem? Simão. Os irmãos estão me entendendo? André vai buscar quem? Simão, que é? Quando ele busca Simão, ele apresenta Simão a Jesus e fala: Simão, este é o Messias, este é o Filho de Deus, o Messias aguardado. Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, filho de Jonas, ou filho de João, te chamarás agora Cefas, que traduzido para o grego é Pedro. Perceba que o primeiro encontro de Jesus com Simão era ali, mas Jesus ele muda o nome de Simão. Só que Simão não é transformado diante dessa mudança de nome. Ele volta ao seu ofício, de pescador. Ele ainda não foi comissionado, presbítero David. Ele ainda não foi chamado para ser discípulo, mas o seu nome já foi mudado por
Jesus chama Pedro e nada ainda acontece, Jesus está dizendo: Simão, primeiro você vai ouvir, depois você terá consistência de pedra para fazer aquilo que eu te chamei. Pedro não nota nenhuma mudança, ele volta para seu ofício de pescador. Mas Jesus, quando ele começa uma obra na nossa vida, ele termina essa obra. A obra do nosso Deus não é igual a obra de prefeitura, viu? O nosso Deus, ele tem disposição para trabalhar e tem recurso para investir na obra que ele estudou. Então agora, Jesus, ele tem um segundo encontro, ou melhor, Simão tem um segundo encontro com Jesus. É por isso que quando Jesus chega para Simão e fala: traz aqui teu barco, afasta um pouquinho, porque eu vou tirar o teu barco. Simão, ele não mostra resistência. Irmão, porque conhecendo Pedro, um pouquinho que eu conheço, ele não cederia o seu barco para o estranho. Não. Mas ele permite que Jesus entre no seu barco. E Jesus escolheu justamente o barco de quem? De Simão. Jesus, ele prega para aquela multidão. Detalhe: eles estavam vindo de uma pesca frustrante, sim ou não? A cena do versículo 3 que nós lemos é apenas uma réplica do que aconteceu em Lucas capítulo 5. No primeiro encontro que aqueles homens tiveram com Jesus ali, eles também vinham de uma noite frustrante de pesca, uma noite inteira de trabalho mal sucedido, que nada aconteceu e nada pegaram, nada pescaram. Eles estavam profundamente frustrados. Aleluia. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer nessa noite que Lucas capítulo 5 é o começo, João capítulo 21 é o recomeço. Alguém pegou? Lucas capítulo 5 é o começo, João capítulo 21 versículo 3 é o recomeço. Espera aí que você vai entender. Jesus prega, e após ele pregar, irmãos, foi após a pregação. O chamado de Pedro ocorreu antes ou depois da pregação? Depois. Simão significa o quê? Ouvinte. Primeiro você ouve, depois você é chamado. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer então que após a pregação, porque se tem uma coisa que Jesus nunca vai fazer, é interromper a pregação da palavra para fazer outra coisa. É por isso que às vezes nós não recebemos o que é para ser recebido. Não é porque Deus não está disposto a fazer, nós que não estamos à disposição para receber. Após a pregação, ele olha para quem? Para Simão. Tinha outros discípulos como Pedro? Tinha Zebedeu, que era pai de Tiago e de João, e Tiago e João estavam lá. Tinha André, tinha outros homens. Só que Jesus, ele olha para quem? Para Simão. Simão, lança a rede em alto mar. Simão. Foi só Simão que passou a noite pescando? Foi só Simão que passou a noite em alto mar? Mas o tratar de Deus ia começar por Simão. A obra que o Senhor tem a fazer sempre vai começar pelo mais difícil, pelo mais truculento, pelo mais impossível, pelo mais inconsequente. É por esse que a obra do Eterno vai começar. E por incrível que pareça, é esse que vai se destacar em quase todo o ministério de Jesus. O impossível, o estressado, o inconsequente, ele aparece. Simão, ele não hesita. Ele diz: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas porque o Senhor está ordenando, eu vou lançar a rede. Eles lançam a rede, e quando eles lançam a rede, automaticamente Jesus dá ordem para que um cardume de peixe invada aquela rede. Eles não conseguem puxar
deixa peixe, ele deixa barco, ele deixa rede, juntamente com os outros, e começa a seguir Jesus. Pedro, ele começa a seguir Jesus. Ele começa a ver os milagres de Jesus. Mas analisando todo o ministério de Jesus, nós não vemos Pedro se destacando por ser um homem cheio da unção. Escute, não é heresia não, calma. Nós não vamos ver Pedro se destacando por agir com sabedoria. Não. Nós vamos ver Pedro se destacando porque ele era curioso. Ele era intrometido. Ele era impulsivo. Ele era estressado. E aí, às vezes, quando nós olhamos para os discípulos, nós costumamos brincar e dizer: dos discípulos eu sou Pedro. Eu sou uma delas. Eu amo falar que eu sou Pedro. E quando eu estava ministrando essa palavra, enquanto eu estava ministrando, eu falei: Jesus, eu acho que eu vou conseguir desembolsar bem essa palavra, porque de Pedro eu Pedro. Eu tenho características fortíssimas de Pedro. Aí sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Para tua vergonha. Nós enchemos a nossa boca para dizer: eu sou Pedro. Pisou no meu pé, puxou logo a espada. E Jesus está dizendo para a nossa vergonha. Porque nós temos que ser a mão do Pinácia. Nós temos que nos espelhar no Pedro convertido, não no Pedro impulsivo, no Pedro estressado, no Pedro precipitado. Esse Pedro que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, ele precisava ser tratado, pastor Jorge. Ele precisava ser liberto. Ele precisava ser lapidado, pastora Camila. Esse Pedro que foi chamado por Jesus, ele não saiu da sua pescaria de contínuo para ir pescar homens de imediato, não. Ele levou muito esporro de Jesus. Ele foi repreendido por Jesus várias vezes. Sabe por quê? O Senhor não escolhe aquele capacitado, mas Ele capacita aquele que Ele escolhe. Mas, no entanto, é necessário eu me tornar acessível para essa obra de libertação de Deus na minha vida. Em todo o ministério de Jesus você vai ver. Jesus pergunta: então, fazer uma pergunta para vocês. Quem estão dizendo que eu sou? Todos os discípulos dizem. Alguns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perceba que Jesus faz uma pergunta para todos. E quem responde? Pedro. Tu és o Filho do Deus vivo. Quando eu olho para o Pedro precipitado, eu vejo nele um Pedro que precisava ser lapidado. Mas ao mesmo tempo que eu vejo características nele que eram reprovadas por Cristo, eu vejo características que chamaram a atenção de Cristo. Me pergunte por quê? Porque tudo de ruim que Pedro era, ele demonstrou para Cristo, aquele que podia lhe libertar. O problema de muitos hoje é que estão encobrindo as suas imperfeições, estão mostrando ser alguém que não é. E Jesus está dizendo: bem que eu poderia fazer, mas enquanto ele estiver pensando que ele é, que ele pode, eu não posso manifestar a obra perfeita nele, sem antes manifestar nele a imperfeição que ele é. Pedro era o inconstante, aquele que quando abria a boca os discípulos falavam: lá vem. Mas tudo que ele era de ruim, ele nunca escondeu de Jesus. Sabe por quê? Quem cobre ferida é porque não quer cura, mas quem mostra a ferida é porque está à procura de uma cura. Quem cobre a ferida, presbítero Márcio, é porque está esperando ela largar até não aguentar mais. Mas quem mostra a ferida é porque quer cura. Alabrandubinácia. Simão chamou a atenção de Deus porque ele nunca escondeu de Jesus quem ele era, embora ele soubesse que não tinha como esconder.
só se destacou quem tinha coragem. Às vezes nós não temos coragem de responder algumas questões, com medo de errar. Mas Pedro, ele não tinha medo de errar. Ou era 8 ou era 80. Ou era tudo ou era nada. Se tiver errado, ele me corrige. Se tiver certo, ele me elogia, está tudo certo. Mas na maioria das vezes só era expor. Mas ele não desistia. Era uma bronca atrás da outra e Pedro estava lá. Pedro, ele precisava se converter, assim como os outros discípulos também. Embora Pedro agora foi chamado para andar com Jesus, Pedro não era convertido. Andar com Jesus não é sinal de estar convertido. Pedro andou com Jesus e não era. Não era. Assim como os outros também não eram. E por que tem mais explícito os erros, as falhas de Pedro do que dos outros discípulos? Porque os outros discípulos ficavam calados e Pedro falava demais. Quem fala muito aparece muito. Pode prestar atenção. Quanto mais a gente fala, mais a gente aparece. E Pedro era desses. Pedro, ele precisava ser liberto, mas ele ainda não tinha caído em si. Jesus está falando aqui com os discípulos. E ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Eu vou para o meu Pai. Aí Filipe, que encontrou coragem, assim como Pedro, fala: mas mostra então o Pai. E isso já nos basta. Quando Filipe diz para Jesus: mostra-nos o Pai, isso já está bom demais, Jesus fala: como assim? Tu está andando comigo e tu não sabe quem é o Pai? Sendo que eu e o Pai somos um só. Quem conhece o Pai me conhece. E quem me conhece, conhece o Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão andando comigo, mas vocês não me conhecem. Perceba que os discípulos estavam numa dimensão física, numa dimensão carnal, vivendo a carnalidade. Jesus numa dimensão totalmente espiritual. Lucas capítulo 22 vai narrar a última ceia de Jesus com os discípulos. E agora Jesus pede para que Pedro e João, olha ele de novo, Pedro e João, para que eles procurem um local para que seja realizado o jantar, o último jantar. Mas aonde o Senhor quer que nós façamos esse jantar? Ele diz: olha, você vai em tal lugar, entra na rua tal, vai encontrar um homem como cântaro e vai dizer para eles assim: olha, o mestre me disse que na sua casa nós vamos fazer o jantar. Leva-nos até o local onde vai ser realizada a ceia. O homem leva, eles preparam o cenário onde ele ia ser preparado a última ceia. A última reunião de Jesus com os discípulos antes que ele fosse entregue na mão dos malfeitores. Presta atenção no nível da carnalidade desses homens. Primeiro, quando Jesus começa a falar: olha, um dentro de vocês aí vai me trair. Pedro, que era curioso, ele olha para João e fala: pergunta para ele quem é. Porque João era o queridinho, né? Pergunta para ele quem é. Aí João: quem é, Senhor? Mas é o que nós chamamos aqui no pão comigo. Aí estava todo mundo metendo a mão, não sabe? Ele era curioso. Olha, derrubando o negócio. Dá glória, irmão. Ele era curioso. Nessa mesma ocasião, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos começam uma discussão. Escute. A mensagem está seguindo a linha. Rapidinho a gente vai se encontrar nela. Começa uma discussão. Qual era a discussão? Quem é o maior? Irmão, Jesus está fazendo a última ceia, dizendo que ele vai ser entregue na mão dos malfeitores, dizendo que ele vai morrer. E aí eles estão preocupados: quem é que vai ficar no lugar de Jesus? Quem vai ser o pastor? Quem vai ser o maior? Jesus olha para eles e fala: ei, estando em uma mesa, qual é o maior? É o que serve ou o que está na mesa para ser servido? Porque eu vou dizer um negócio aqui para vocês: eu sou o que está servindo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você quer ser o maior, esteja apto a servir, esteja apto a entregar. Quebrou os homens do meio. Só que o foco da mensagem, hoje a mensagem vai estar centralizada
ouvinte. Escuta. O diabo, Satanás, me pediu para se andar contigo, te peneirar como um trigo. Mas eu intercedi por você, não permiti para que a tua fé não desfaleça. Escuta. Porém, quando tu te converteres, tu fortalece os teus irmãos. Pedro, em consequência a este despertamento de Jesus, a este alerta, ele diz assim: Senhor, eu estou pronto. Jesus tinha acabado de dizer: quando você se converter, você fortalece alguém. Ele disse: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Quando Pedro diz isso, Jesus: ei, Pedro, o galo não cantará até que você por 3 vezes me negue. Aí Pedro dá uma olhadinha para os discípulos, porque Pedro, ele nunca quer sair por baixo. Ele olha e fala: ainda que estes ali te abandonam, eu não te abandonarei. Ainda que estes ali te traiam, eu não vou te trair. Pedro, além de ser precipitado, ele era também egoísta, egocêntrico, soberbo. Talvez por ser o mais velho do grupo, provavelmente era, se sentia superior aos irmãos. É bem verdade que ele já tinha um espírito de liderança, mas por enquanto ele não era para ser líder, era para ser liderado. Eu estou pronto. Só que o Senhor disse que você precisa se converter. Se converter é ser mudado, é ser transformado. Em seguida, Jesus olha para os discípulos e diz assim: ei, quando eu enviei vocês sem bagagem, sem nada, lhe faltaram alguma coisa? Os discípulos olharam para Jesus e disseram: nada. Ele: então eu vou dizer um negócio para vocês. Quem tiver uma túnica, vende por uma espada. Os discípulos imediatamente apresentam 2 espadas e diz: está aqui as espadas, Jesus. Jesus olha para eles e fala: basta. Por quê? Jesus estava falando no âmbito espiritual. Jesus estava dizendo para os discípulos: enquanto eu estive com vocês até aqui, não lhes faltou absolutamente nada, porque eu estava. Eu permanecerei com vocês, mas quando o Espírito Consolador vier, então estejam prontos e munidos para a perseguição que há de vir. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Mas os discípulos estavam mostrando 2 espadas físicas a fim de se prepararem para uma guerra carnal. Sabe por que Pedro disse que estava pronto? Porque na verdade, na percepção dele, estava para guerrear com o seu braço, mas espiritualmente não estava, não era convertido, não tinha sido transformado, não tinha unção do Altíssimo sobre a sua vida, mas para lutar com o seu braço ele estava pronto. Olha aí. Terminado o jantar, Jesus diz: eu vou orar. Ele foi orar no Monte das Oliveiras. Ele chama os discípulos mais íntimos, que eram quem? Simão, João, Tiago. O abençoado de Simão, ele está em destaque em todas, irmãos. Se você ver a lista de todas as passagens bíblicas que contém a lista dos discípulos, o primeiro é ele. Pensa no bichinho arretado. É ele. Não começa por outro discípulo, começa por Simão. Sempre. E não diferente, ele estava. E no momento mais difícil de Jesus, pega isso aqui. No momento mais difícil para Jesus, o Pedro que estava pronto estava dormindo. Jesus vai orar e deixa os discípulos e diz: oreis para que não entreis
está pronto, mas a carne. Orem. Jesus ora. Quando ele volta, os discípulos estão o quê? A palavra do Senhor vai dizer que Deus envia um anjo para consolar Jesus. Porque se Jesus fosse depender, pastora, dos discípulos para consolar, coitado. Todos dormiram. O homem que disse para Jesus: eu estou pronto, dormiu 1, 2, 3 vezes. Até Jesus falar: ó, acorda, porque é chegada aquele que me trai. Quando chega a multidão para prender Jesus, quem sabe Pedrão grita: agora é a minha hora. Duvidaram de mim? Duvidaram que eu não teria coragem de lutar pelo meu mestre? Aí um dos discípulos, que era consciente, diferente de Pedro, quando vê os soldados se aproximando para prender Jesus, eles puxam as suas espadas e perguntam: mestre, feriremos a espada? Irmão, enquanto eles estão perguntando, a orelha de Marcos já estava rolando há tempos. Enquanto eles estavam perguntando para Jesus se era para ferir, Pedro já tinha cortado a orelha de Marcos. Porque ele era ligeiro para pecar. Ele era ligeiro para fazer as obras da carne. Ele era ligeiro para executar o pedrão que tinha dentro dele. Jesus repreende Pedro e diz: não, Pedro, põe a tua espada na bainha. Se eu orasse agora, você acha que o meu pai não enviaria 72 mil anjos para me defender? E por que agora você quer tentar impedir o propósito que eu vim cumprir? O propósito que foi firmado pelo meu pai. Quando Pedro vê que a maneira que ele queria lutar não era a maneira que Jesus estava esperando dele, não era o que Jesus esperava dele, ele não tem outra alternativa senão fugir. Porque eles andavam juntos, mas os discípulos não estavam no mesmo espírito que Jesus. Eles estavam ouvindo Jesus, mas de tudo que Jesus ouvia, eles entendiam 50% ou menos. Enquanto Jesus estava falando de algo espiritual, eles estavam se preparando para algo carnal. Enquanto Jesus estava buscando lutar pelos seus ideais no âmbito espiritual, eles estavam se preparando para uma guerra carnal. E o Espírito Santo ministrava o meu coração quando eu estava ali adorando o Senhor, enquanto a equipe de louvor ministrava. Jesus, ele ministrou, o Espírito Santo ministrava o meu coração: vinha! A igreja está numa dimensão diferente daquela que eu proporcionei para eles. Porque o Espírito Santo da igreja está defendendo causas, guerras, ideologias humanas, e não estão de acordo com a minha vontade. E é por isso que tem crente perdendo batalha. É porque estão cortando a orelha de Malco, enquanto Jesus está dizendo: se prepare espiritualmente, porque a tua guerra não é com carne, não é com sangue, a tua guerra é espiritual. Sabe quem é aqueles que vencerão? É os que entenderam para o que Jesus me chamou. Pedro era precipitado, mas Pedro não era amigável com quem não era lado a lado com Jesus. Não era. Ele era ousado, repreendido muitas vezes por Jesus, mas ele não se misturava. E quando ele entrou no meio deles, foi para fazer a diferença. Só que o Pedro não convertido, quando não é convertido, ele quer matar seus inimigos. Mas o convertido, ele converte seus inimigos. Sabe por que muitos não estão crescendo espiritualmente? Já largaram a rede, mas não pegaram nenhum peixe. Já largaram as suas redes, as suas empresas, o seu trabalho, o seu sustento físico para pescar homens, mas não pescou ninguém, porque estão vivendo na sua carnalidade, tentando lutar com a força do seu braço, tentando ganhar pessoas com mau testemunho.
mas eu estou pronto. O Senhor está dizendo, quando te converteres, tu fortalece teus irmãos. Ah, Senhor, mas eu estou pronto. Deus está dizendo, quando você se colocar na posição, aí tu prega. Ah, Jesus, mas eu já estou pronto. E Deus está dizendo, quando tu largar o adultério, a fornicação, a mentira, o engano, aí sim eu te levanto para ser aquilo que eu te chamei para ser. Eu vou falar. Deus está vendo que você vem de madrugada. A palavra de Deus diz: sei. Nas leis de Moisés, Deus está mandando falar, vou falar. No tempo de Moisés, pastor, para se caracterizar pecado, tinha que se deitar com a mulher. No Evangelho da Graça, que muitos abrem a boca para dizer, nós estamos vivendo o Evangelho da Graça. Sabe o que Jesus disse? Olhou para o chá que habitou com ele. Tem muita gente olhando para os outros e dizendo, Jesus, se eles te deixarem, eu não te deixo. Deus está dizendo, o Pedrão está roubando santidade, mas nas escondidas não transfere santidade a ninguém. Deus está dizendo, ou se converte, ou se volta para Jesus, ou é transformado, ou não vai ter pescaria, não vai ter peixe, não vai ter chamada, não vai ter ministério, não vai ter nada. Pedro precisava ser quebrado. Jesus já tinha chamado a atenção de Pedro muitas vezes. Pedro se frustra. Por quê, irmão? Porque ele vê que Jesus estava certo. Ele abandona Jesus. Ele deixa Jesus no momento mais difícil da vida. E quando ele abandona Jesus, pastora Deise, eu imagino que a palavra do Senhor diz que quando o galo cantou, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, porque ele estava no mesmo pátio que Jesus. E quando ele é confrontado com o olhar de Jesus, eu posso imaginar Pedro dizendo, ele estava certo. A palavra do Senhor diz que ele chora amargamente. Amargamente no hebraico significa água podre. Sabe o que isso significa? Enquanto ele chora, ele joga para fora tudo que é ruim. Sabe o que significa, presbítero Márcio? Quando ele chorou amargamente, o que era podre ele estava jogando fora. Agora passa um filme na cabeça de Pedro. Eu neguei o meu Jesus, mas lá na transfiguração do monte, quem estava só era eu, Tiago e João. Eu neguei meu Jesus, mas eu era um dos quais mais estava com ele. Eu era o mais íntimo. Pastor Jesus, não imagine Pedro chorando e dizendo, eu neguei o homem que me confiou a oportunidade de ver um milagre inédito. Na ressurreição da filha de Jairo, só eu, Tiago e João vi. Eu neguei o homem que acreditou em mim quando eu era um pescador matuto, que lia o básico, escrevia o básico e que não era visto por absolutamente ninguém. Irmãos, Galileia era o interior, um lugar que só tinha matuto, não era doutor não. É pescador que Jesus chamou. Pedro se depara com aquela situação e eu imagino ele chorando, dizendo, como eu pude ser tão cego, como eu pude ser tão carnal, como eu pude me dedicar tanto às minhas vontades. Pedro agora chora amargamente, lembrando que no último momento que ele esteve com Jesus,
Jesus é chicoteado e Pedro não estava lá. Jesus é crucificado e Pedro já não estava mais lá. Pedro agora se sente excluído, porque ele se auto-excluiu do apostolado. Ele não se sente mais um dos discípulos. Mas Jesus, ele ressuscita. Quando Jesus, ele ressuscita, a palavra do Senhor diz que algumas mulheres vão até o túmulo. Maria, Salomé e Maria Madalena. E quando os anjos veem aquelas mulheres, eles dizem assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Avisa aos discípulos de Jesus e a Pedro que ele está vivo. Talvez você não consiga ver a profundidade dessa palavra, mas Jesus está dizendo: ei, anjo, não sei qual é o nome hoje, mas pede para avisar os meus discípulos, em especial Pedro, porque ele pensa que está fora, mas ele está dentro. Ei, anjo, avisa essas mulheres, pede para elas anunciarem aos meus discípulos que eu estou vivo, mas não esquece de falar para Pedro. Ele se excluiu, mas eu não me excluí. Ele está dentro do plano, ele está dentro do projeto. Eu não desisti do Pedro. Jesus estava dizendo: eu prefiro o meu Pedro compulsivo para ser tratado do que um Judas calado que vira as costas para mim. Eu prefiro mil vezes o Pedrinho que era precipitado, que falava que vinha na telha, mas ele chorou amargamente em sinal de arrependimento. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem confessa em Deus alcança misericórdia, mas aquele que encobre o seu pecado não viverá aquilo que Deus tem reservado para ele. Jesus aparece para os discípulos, presbítero Márcio, mas Pedro ainda se sente excluído. Sabe quando a gente magoa alguém? A gente sabe que entristeceu alguém, pastor Jorge. É mais ou menos assim, ó. A gente chega no local, você fica esperando aquela pessoa esboçar alguma reação, sim ou não? Vou esperar ela falar comigo. Se ela falar é porque dá para consertar, se ela não falar é porque realmente está muito ruim. A gente espera uma atitude da pessoa para a gente ver como é que chega, sim ou não? Jesus havia se manifestado nos discípulos, mas diretamente a Simão ele não havia falado nada. Jesus se manifesta aos discípulos, mas ele ainda não teve um particular com Simão. Tem um ditado que diz que quem não deve, não teme. Então, ao contrário, diz quem deve, teme. Eu já tinha imaginado tudo. Então agora não vou ser mais fé, não vou ser brito. Agora não vou pescar mais nada. Se tiver que pescar vai ser peixe. Jesus não, ele não tem mais aquilo para mim não. Perdi tudo. Já era. Quando Pedro ele entra nesse estado de exclusão, de arrependimento, de crise existencial, é isso. A gente, na presença de Deus, a gente fica assim, sem direção, sem norte. E sabendo que a gente pecou contra Ele, pior ainda. E agora? Não tem pra onde ir. Não tem o que fazer. Aí, Pedro vai lá para Tiberíades. Quando ele vai até Tiberíades com os discípulos, no entendimento de Pedro, ele está dizendo: agora só me resta voltar para a minha função e fazer o que eu fazia. Quando Pedro volta para Tiberíades, ele está dizendo: o chamado que me foi feito outrora não é mais válido.
O Jesus que me chamou para ser pescador de homens, Ele não me quer mais porque eu rejeitei. Volto para o mar da Galileia, pego meu barco, a minha rede e retomo a minha antiga vida. Só que o que representava retrocesso para Pedro, para Jesus, representava o recomeço de uma nova história. O local que para Pedro representava retrocesso, Jesus tornou em recomeço. Enquanto Pedro pensava que estava tudo acabado, que estava tudo terminado e queria voltar a ser um mero pescador, Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: é lá no mar da Galileia que eu quero te encontrar. É exatamente no mar da Galileia que eu quero ter um encontro contigo. Sabe por quê, evangelista Ediene? Lá em Lucas 1, o Senhor estava fazendo o chamado, mas em João 21, o Senhor estava confirmando o ministério de Pedro. Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja hoje? Aonde Ele te chamou é aonde Ele vai confirmar o teu ministério e aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Segura aí só mais um pouquinho. Ele volta para o mesmo lugar, ele faz o mesmo processo, e da mesma forma ele se decepciona, porque pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Só que lá na praia já tem um homem que eles não conseguiram identificar de primeiro. Esse homem, ele grita assim, ó: filhos, tem alguma coisa para comer? Os discípulos, quem sabe, com um olhar frustrado, porque para pescador dizer que não pegou peixe, meu esposo que o diga, né, filho? Difícil, né? Eles falaram: não tem nada. Aí o homem grita assim, pastor: lancem a rede do lado direito do barco. Eles lançam a rede e a rede volta cheia de peixe. João, que era queridinho, João olha para quem? Para quem? Para Pedro. Quando ele olha para Pedro, ele diz: Pedro, é o Senhor. João estava ligado, ele diz: peraí, esse é o replay da peça maravilhosa. É o Senhor que está na praia, Pedro. Quando Pedro ouve que é Jesus que está na praia, Pedro não vai de barco, ele se lança no mar e vai a nado. Sabe por quê? Pedro estava dizendo: ainda há esperança, ainda há esperança. A palavra do Senhor diz que eles estavam aproximadamente 92 metros distantes da terra. Os outros discípulos vão no barco e ele vai a nado, porque ele é arretado, ele é precipitado, ele é ansioso. Ele falou: agora é a hora, agora é a hora. Santo de Israel. Ei! A palavra vai dizer que na rede vem 153. Você não está funcionando? 153. 153. Grandes peixes. O Senhor fala assim: traz os peixes. Peraí que tem um mistério da rádio desenrolar de comentar. Traz os peixes. Eles trazem os peixes e contam 153 peixes. No hebraico não existe números. Cada letra equivale a um número. Juntando as letras que formam o número 153, forma uma frase em hebraico. Espera um pouquinho. Forma uma frase em hebraico. Me pergunte como é a frase. Ali Elohim. Me pergunte o que significa Ali Elohim. Pergunta, irmão. Eu sou Deus. David, os 153 peixes eram um código para os discípulos de Jesus que eram judeus.
Eu sou Deus. Toda dúvida que havia caiu ali. Recomeço. Ali era o recomeço. Aonde Pedro achava que seria o fim, o retrocesso foi o começo de Deus para a sua vida. Jesus chama Pedro. E agora ele tem particular com Pedro. Simão, ouve. Tu me amas mais do que estes? Sabe o que Jesus estava perguntando para Pedro? Tu me ama mais do que estes aí me ama? É como se Jesus estivesse levando Pedro lá ao passado, refrescando a memória dele, dizendo: porque tu disse que se eles te abandonassem, eu não abandonaria. Agora eu quero saber se tu me ama mais do que eles. Pedro olha para Jesus e diz: tu sabes. Então tu apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Sabe o que Jesus estava fazendo? Restaurando Pedro. Aonde Pedro caiu foi aonde Deus foi restaurá-lo. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Aleluia, caindo em um pecado de traição. E 3 vezes Pedro afirma para Jesus que o ama. Jesus o restaurando. Lembra de onde caíste, arrepende-te. Jesus estava dando uma segunda chance para Pedro. Da mesma forma que você me negou, agora você vai afirmar que me ama também. Pela 3ª vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. A palavra do Senhor diz que Pedro se entristece. Ele diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu te amo. Ele diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pedrinho, quando tu era novo, tu ia onde tu queria fazer. Mas chegará um tempo que tu estenderás a tua mão para que outro te cinja. E eles vão te levar para um lugar que você não quer ir. O Senhor já estava falando acerca da morte de Pedro, dizendo para Pedro: Pedro, o momento que tu iria morrer por mim não foi lá no Getsêmani, o momento é chegado. Ei, Pedro, pode ficar tranquilo, Pedro, que tu está dentro do plano e tu vai ser pastor. Aí quando o Senhor fala isso para Pedro, aleluia, a palavra do Senhor diz que Jesus olha para ele e diz: siga-me. Pedro segue a Jesus e consequentemente João vai atrás. Espera aí. Quando João segue Jesus, Pedro olha para João e fala: e o que esse aí está fazendo aqui? O que vai ser feito de João? Aí Jesus olha para ele: quanto que eu vou fazer com ele não te importa. Se eu vou deixar ele aqui, ou eu vou levar, ou fazer o que tem que ser feito. Segue-me em tudo. Jesus estava dizendo para Pedro: a partir de hoje, para de cuidar da vida do teu irmão e começa a viver o meu particular contigo. Chega, Pedro. É nova história, é recomeço. Ei, lá em Lucas capítulo 5, Jesus chamou Pedro como pescador de homens. Entregou uma rede espiritual para Pedro. Mas em João capítulo 21, o Senhor entrega o cajado. Sabe por quê, pastor? Não adianta ter um rebanho e não saber apacentar. O Senhor estava dizendo para Pedro: eu não vou te chamar apenas para atrair uma grande multidão. Eu vou te chamar para apacentar uma grande multidão. E sabe o que eu acho lindo? Pode se colocar sobre os seus pés. É que em Atos capítulo 2, versículo Atos capítulo 2, versículo 14. Eu vejo um homem cheio de Deus se levantando entre os homens e dizendo: ei, o que vocês estão vendo nesses homens não é vinho, porque ainda é 9 horas da manhã. Mas o que vocês estão vendo é o manifestar de Deus. O que foi predito lá pelo profeta Joel, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Talvez você não entendeu, mas eu estou sentindo a presença de Deus tão forte. O Pedro inconsequente, agora ele está cheio da presença de Deus. Em Atos 2, versículo 14, pregando e vendo 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor.
ele vive a luz da palavra. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Durante o processo é para conversão. Depois que passa o processo é para salvação. Às vezes nós estamos iludidos pensando que estamos cheios de Deus, mas estamos pregando, o coração de ninguém está compungido, o coração de ninguém está arrependido. Ah, mas eu estou pronto para pregar, mas eu prego e ninguém se arrepende. Pedro, cheio da unção de Deus, ele pregou, e 3.000 almas disseram: o que nós vamos fazer para receber também? A palavra do Senhor diz que houve salvação na primeira ministração de Pedro, e nós que dizemos ser tão cheios de Deus, o que está acontecendo no abrir da nossa boca? O Pedro que lá no Getsemane dormia, agora o Pedro que está convertido, cheio da presença de Deus, 3 horas da tarde ele está indo ao templo orar. Mas o Pedro que está cheio da presença, ele não só ora, como ele vê milagre acontecer. O Pedro que antes era precipitado e vivia na carnalidade, agora ele vive uma espiritualidade tão grande, que ao olhar para o paralítico ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem andou. O Pedro que só tinha carnalidade, agora ele está cheio da unção, que a multidão arruma pessoas enfermas para colocar à beira do caminho, para que seja alcançada pelo menos pela sombra de Pedro, porque elas criam que até a sua sombra teria poder para curar. Irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo que dentro de nós existe um Pedro que precisa se converter. E quanto mais nós achamos que estamos prontos, mais precisamos nos voltar para Ele. Porque quem sabe se estamos prontos ou não é Ele, não nós. Quem está pronto não diz que está pronto, quem está pronto faz. Quem está pronto não apenas diz que está pronto, mas quando ele faz, o manifestar de Deus acontece. Se o teu ministério não é marcado por sinais de salvação, você ainda precisa ser cheio de Deus, porque você ainda não encontrou o verdadeiro sentido da tua chamada. Enquanto Pedro estava buscando por cargo, nada ele recebeu, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele viu acontecer tudo aquilo que um dia ele almejou. Essa noite é uma noite de libertação. E nessa noite a libertação ela vai começar aqui. Se nós estamos vivendo um ministério egocêntrico, um ministério que não manifesta Cristo, nós precisamos nos converter. Se nós estamos tentando medir posição com o nosso irmão, nós precisamos nos converter. Se algum dia nós já subimos em uma tribuna para mostrar que pregamos mais do que alguém, nós precisamos nos converter. Se algum dia nós fizemos algo para ser notado, nós precisamos nos converter. Se nós estamos vivendo um ministério em que pregamos, louvamos e nada acontece, nós precisamos nos converter. O ministério não é para a nossa glória, mas sim para a glória de Deus. Para um Pedro arrependido tem um recomeço. Talvez você viveu o ano de 2022 frustrado com o seu ministério, frustrado espiritualmente. Talvez você viveu o ano de 2022 negando Jesus com as suas atitudes, negando Jesus com aquele pecado escondido, negando Jesus com palavras, negando Jesus com atitudes que não condizem com alguém que quer ser exemplo e andar como Ele. Mas Jesus está dizendo: no lugar onde eu te chamei, é o lugar onde eu vou confirmar a tua chamada. Quando você pensar em retroceder, eu vou escrever uma nova história para a tua vida. Mas Jesus está dizendo nessa noite: não tem como ter uma nova história se não houver arrependimento. Essa noite é a noite de nós chorarmos amargamente, lançar fora tudo aquilo que é pouco. Nós queremos viver um ano extraordinário
extraordinário. E nada mais prazeroso do que viver a vontade de Deus e renunciar à nossa. O Senhor te convida nessa noite, não precisa vir aqui, no lugar onde você está. O Senhor te convida a se converter, a ser transformado. Irmãos, a transformação é irreversível, tá? Assim como uma lagarta que quando se transforma em borboleta, ela não volta a ser lagarta. Um crente convertido, quando se converte, ele não volta às práticas da carne. Crente convertido andando com o carnal o tempo todo é um Pedro que precisa ser tratado. E nós fomos chamados para marcar a nossa geração com sinais. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão a todos aqueles que creem. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Os obreiros, eles vão se posicionarem aqui já para estar orando pelos irmãos. E enquanto a equipe de louvor ministra, pode ministrar um louvor. Eu estarei orando, intercedendo pelos irmãos. Os obreiros estarão aqui apostos. Mas nesta oração, antes que chegue a sua vez de vir aqui à frente, você já vai estar orando aí no lugar em que você está. E eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. Quais são as características que tem pulsado dentro de você? A do Pedro não convertido ou a do Pedro convertido? O Pedro que diz estar pronto, estando pronto? Ou o Pedro que está iludido, pensando ser algo que ele não é? O Pedro convertido, ele não é mais ansioso nem precipitado, mas agora ele apacenta um rebanho e escreve à igreja dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Pedro ansioso, agora ele apacenta ovelhas ansiosas. O Pedro que vivia uma vida de carnalidade, agora ele apacenta a igreja e escreve a estas igrejas dizendo: sede santos, porque o nosso Deus é santo. Seja santo como Ele é. Irmão, faça esta oração fervorosa. O Senhor te chamou para uma grande pescaria, mas após a pescaria esses peixes não podem se perder. Alguém tem que cuidar deles. E só um Pedro convertido consegue converter outras vidas. Os irmãozinhos podem começar a louvar. Quando eles começarem, a igreja pode vir, tá bom? Venha com sede de mudança. Venha com sede de mudança. Se for necessário, chore. Fale para ele as suas limitações. Pedro, quando era corrigido, ele não retrucava com Jesus, mas ele se calava
disposto a recomeçar. Não é que eu não seja grato. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vem, Jesus. O nosso coração te almeja noite e dia. Aleluia! Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada, nada, Jesus. Só o coração quebrantado e disposto a mudar. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti. Vem, Jesus, como eu quero. Nos abraça, Espírito Santo. Nos abriga na tua mão, Jesus. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero a ti. Jesus. Casa comigo, Senhor. Casa comigo. Casa comigo. Jesus. Cadê a noiva preparada para este grande dia? Casa comigo. Casa comigo. Casa comigo. Oh, meu Jesus. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, Jesus. Como eu quero a ti, Jesus. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero a ti, Jesus. Que seja mais um recomeço, Senhor. Que nós venhamos começar de novo. Ser mudados de fato, ser restaurados. Falar daquilo que nos mudou. Falar daquilo que nos restaurou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nessa noite eu quero agradecer pela oportunidade e finalizar dizendo para a igreja: o recomeço, escuta isso aqui. O recomeço é a segunda e última chance. Ou você usa a rede ou o cajado que Deus te deu para exercer aquilo que Ele te chamou, ou você não faz mais nada. Você é transformado não é quando você diz que está transformado. Você é transformado quando você
demonstrem atitudes, características de um transformado. Não seja apenas alguém que propaga o seu próprio testemunho em palavras, mas pregue através de atitudes.